Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de artes e dessa vez a gente falando sobre a cultura do Egito. Como nós já vimos nas aulas passadas a respeito de alguns pontos, hoje nós vamos detalhar para fazer aqui a culminância desses pontos que foram tratados, né, para a gente poder conhecer melhor aí um pouco da cultura e da arte egípcia. Bom, primeiramente, nós vamos aqui observar uma palavra que vai nos dar um entendimento bem mais claro a respeito do que nós estamos querendo tratar aqui, que é a palavra obra faraônica. Esse termo, obra faraônica, a gente utiliza hoje para exemplificar qualquer tipo de construção que seja grandiosa ou majestosa, não é verdade? Então, obra faraônica. Porque, no final das contas, tudo que era assim dito a respeito do Egito tinha uma palavra em mente, que é qual? Imagem. Eles representavam a sua imagem de maneira imponente, grandiosa e majestosa para simbolizar o poder e a importância que eles davam, não somente para os deuses e seus rituais, mas para uma vida após a morte, que eles achavam que era muito maior e muito mais importante do que essa que eles estavam vivendo aqui na Terra. Então, falando a respeito aí das esculturas egípcias, nós vimos nas aulas passadas que existem esculturas esculpidas nas paredes do lado de fora dos grandes monumentos egípcios. Por que isso? Aquelas figuras vão representar ali o domínio de determinado faraó ou de determinada figura importante para aquela época. Então, eles davam muita importância para a imagem. Tanto é que nas pinturas egípcias, como a gente pode ver, quando é representado a imagem, além de ser utilizada a lei da lateralidade, que é quando, por exemplo, eles pintam as pessoas com os ombros virados para frente, mas as pernas viradas de lado, a cabeça virada de lado, mas o olhar fixo para frente. Além deles utilizarem isso, eles também usam a desproporção. Eles colocam a figura da pessoa mais importante com uma altura bem maior, enquanto que as demais são representadas de uma altura bem menor. Isso no caso das figuras de faraó, por exemplo. Faraó representado bem grandão e os seus súditos representados bem pequenininho. Outra coisa também que a gente pode falar a respeito da cultura egípcia. A gente vai falar sobre as arquiteturas. Hoje, o nosso estudo está falando a respeito das pirâmides. Toda vez que você pensa em Egito, você pensa em quê? Pirâmides, não é isso? As pirâmides de Gizé, por exemplo, que hoje são as pirâmides assim mais altas, elas possuem 45 andares de altura, não é isso? Elas são visitadas até hoje. E as pirâmides, elas estão falando de algo bem intrínseco dentro da cultura egípcia. Por quê? As pirâmides, elas vão falar a respeito do pensamento que aquela civilização tinha ao se deparar com a vida após a morte. As pirâmides, elas eram grandiosas e elas tinham intensos labirintos lá dentro, infinitos labirintos. Para quê? Para que no final da vida de um determinado faraó, ele pudesse ser enterrado ali dentro, ou sepultado, vamos dizer assim, né? Com todos os seus pertences, todas as suas joias, todos os seus ouros brilhantes, todos os seus itens pessoais, tudo era depositado junto com ele ao falecer. Por isso que as pirâmides tinham que ser enormes, porque na verdade as pirâmides são imensos túmulos, né? Ali são colocados todos os pertences dos faraós. Inclusive, elas foram todas saqueadas porque estudiosos, né, conseguiram detectar que cada pirâmide tinha suas riquezas enterradas junto com o seu determinado dono. Então, hoje elas são todas saqueadas por conta disso. Outra coisa também que a gente pode perceber é que a cultura egípcia, ela também, além de se preocupar com a vida após a morte e de criar esses monumentos imensos, eles também têm uma função específica com a questão da escrita. Os hieróglifos eram colocados, né, eram escritos dentro dos túmulos, mas existiam hieróglifos diferentes para a interpretação. Tanto é que tem hieróglifos hoje em dia que não conseguiram ser traduzidos porque são diferentes dos demais, por exemplo, que já foram encontrados. Lá dentro, essas escritas elas vão referenciar a história de vida que o faraó exerceu durante a sua vida na Terra. Então, a história dele, ou os principais pontos da vida dele, são detalhados, né, no entalhe ali em hieróglifos dentro dessas câmaras secretas. E ali, muito da vida daquele faraó está sendo contada para que a história dele seja memorizada ou, né, difundida no futuro.
Então, a base comum que a gente tem da arte egípcia é isso aqui, ó, imagem. No fim de tudo, o egípcio, o que ele quer? Ele quer imagem. Ele quer que a imagem dele seja vista, ele quer que a imagem dele seja lembrada, ele quer que o lugar onde ele vai ser sepultado seja visto de longe. Então, para a mentalidade do egípcio antigo, a imagem ela é a principal ideia de registro de imagens, de ideias, de arquitetura. Então, eles queriam mostrar como eles eram grandes, como eles eram poderosos, como eles eram majestosos. Por isso que eles usam o tamanho como figura de imagem, certo? Então, nós vamos ficar por aqui na nossa aula de arte de hoje e vamos fazer as nossas questões de hoje, tá certo? Beijo para vocês.